Bem, agora que eu falei sobre investimento de imóveis e tal, e como você comprar o seu, alugar, eu queria falar de um produto do mercado financeiro que eu já falei bastante aqui nesses vídeos, só que agora eu quero explicar melhor, que são os fundos de investimento imobiliário, ou famosos FII. Bem, o que são os FII? É, eles são fundos, como se fosse um fundo de investimento, só que ao invés deles comprarem ações, eles compram imóveis, então pode ser galpão, pode ser sala comercial, pode ser imóvel mesmo residencial normal, pode ser shopping, tem vários tipos, tá? É, e eles fazem um grande fundo gigantesco e daí pessoas físicas ou até mesmo empresas podem investir nesses fundos para receber o retorno. As vantagens são, primeiro, eu não tenho 200 mil, não quero fazer um financiamento ou qualquer coisa do gênero para comprar um imóvel, então eu já vou lá e compro só uma cota. Então a cota pode, normalmente a cota vale em torno de R$ 10 ou de R$ 100, dependendo do fundo que eles decidem o valor lá para começar. Mas mesmo R$ 100 é um valor bem menor do que o valor do imóvel, por exemplo. Imagina se você quisesse comprar um galpão comercial, seria muito mais caro, né? Então, isso é uma forma de ficar mais acessível às pessoas conseguirem começar a investir aqui e já ir recebendo ali uma parte do aluguel desses terrenos ou de imóveis, tá bom? Daí você recebe proporcionalmente como se fosse uma empresa qualquer, então como se fosse uma ação. E outra vantagem aqui é que você está diversificando. Então o fundo tem lá, sei lá, 10 galpões, 100 imóveis, então o risco também diminui aqui um pouco para você. Porque imagina assim, você foi lá, comprou um imóvel e ele ficou vazio. Sua renda caiu de 100% para zero no mesmo dia. Agora um fundo que tem lá 50 imóveis, daí ficou um ou dois desocupado, ele cai de 100% a rendimento para os 95% ali, então ainda fica mais administrável, não tem tanta perda e você consegue ir jogando com isso durante o tempo. E daí você tem uma queda um pouquinho no mês, daí depois aluga de novo, daí depois outro imóvel fica vazio, e daí você vai administrar. Quer dizer, na verdade tem um administrador. E essa também é uma vantagem dos fundos de investimento imobiliário, que você não precisa ficar lá administrando o projeto, quem decide o que vai comprar, para quem que vai alugar, essas coisas, tem uma gestão profissional para isso, tá? E além disso, tem a parte de imposto de renda, que quando você está alugando seu imóvel, você tem que pagar imposto de renda sobre ele. Você soma com a sua renda, ou então se você só tiver imóveis, você vai lá e tem que gerar o carnê-leão, tal, pagar lá. No fundo de investimento imobiliário, desde que ele tenha os critérios mínimos lá, que são 50 cotistas, você não tenha mais que 10%, só para não ficar caracterizado como fundo único. Tipo, eu crio um fundo com meus próprios imóveis só para não pagar imposto, ou então com minha família, alguma coisa assim. Então tem umas pequenas regras, mas normalmente os que você conseguir encontrar na bolsa, eles estão enquadrados nessas características, tá bom? Bem, então como que são criados os fundos de investimento imobiliário? Então, primeiro, um gestor ali determina que quer arrecadar tanto de dinheiro que eles vão investir em um tipo de específico de segmento aqui. Daí faz um IPO, a gente tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. E ele capta esse recurso e depois de captado, se der certo o IPO, claro, ele vai distribuindo ali onde que ele quer comprar, onde que ele acha que vale a pena, e a partir desse momento começa a receber os aluguéis. E daí tem uma regra lá que o fundo de investimento ele tem que investir pelo menos 95% do aluguel, ele tem que pagar em dividendos para os acionistas, tá? O fundo de investimento tem essa característica. Então normalmente os dividendos são bem legais aqui nesse caso, enquanto lá nas ações às vezes é um pouquinho menor, mas é porque lá nas ações eles estão investindo mais na empresa. Fundo de investimento imobiliário também pode reinvestir, por exemplo, ele quer comprar um galpão novo ou alguns galpões novos, alguns imóveis novos, ele pode reinvestir, só que ele não consegue com o dinheiro que ele está arrecadando ali, tá? Então, o que ele faz normalmente
na base da subscrição. Então quem tem ação tem preferência, tal, ele arrecada mais dinheiro do mercado, pode entrar novos acionistas, daí aumenta o bolo e daí ele consegue investir em lugares diferentes. Aí também tem um vídeo sobre subscrição aqui no canal. Em ações acontece, mas em fundo de investimento imobiliário acontece muito mais frequente, tá? Porque sempre que tiver uma oportunidade eles vão ter que emitir, enquanto lá nas empresas elas podem emitir subscrições, mas elas também podem pegar uma parte do lucro para fazer isso. E quanto ao imposto de renda aqui, você não paga sobre os aluguéis, então você vai recebendo os dividendos, você não paga imposto de renda sobre isso, nem o fundo paga esse imposto de renda. Porém, ao contrário das ações que você tem um limite lá de 20 mil por mês que você pode ir vendendo sem pagar imposto de renda, toda vez que você for vender um fundo de investimento imobiliário, assim como lá nos fundos normais, você tem que pagar 15% sobre o lucro que você teve. Então, se você pagou lá R$100, depois de muito tempo você vendeu por 120, você tem que pagar 15% em cima desses R$20, tá? Normalmente também não sobe tanto, porque como ele paga muito dividendo, tem aquela lógica de, tipo, tava R$100, subiu para 110, daí no dia que ele pagar os dividendos ele paga 10, por exemplo só, tá? E daí o valor do fundo cai de volta para 100, então talvez não tenha tanta valorização assim em um período curto, né? Em períodos longos, a lógica é que ele vai valorizar conforme os imóveis que ele possui está valorizando também. Então, sim, daqui a 10, 20 anos, provavelmente os imóveis vão estar valendo muito mais. Então, o valor do fundo também tende a crescer proporcionalmente, tá bom? Bem, então quais são os tipos de FI que existem, tá? Basicamente são 3. O primeiro é o de tijolo, que eu acho que foi o que eu descrevi melhor aqui nesse vídeo, que pode ser, eu vou investir em hospitais, pode ser agência de banco também, pode ser galpão logístico, pode ser imóveis comerciais, que é escritórios ou até mesmo residências, tá? Então tem esses subtipos dentro do tipo de tijolo, tá? Existem outros tipos de fundo que são os de papel. Então eu expliquei em outro vídeo aqui que tem CRI, CRA, tá? Que são papéis que você está investindo para alguém construir um imóvel, então ou para investir em agricultura aqui, tá? Então você investe uma grana e depois quando você receber os pagamentos lá das parcelas, daí o fundo vai distribuindo esses dividendos. Então, apesar de ser no mercado imobiliário, ele não tem o imóvel físico disponível, tá? Então existem esses fundos de papel que são um pouco diferentes. Eu achei até um pouco complicado entender o que era, mas esse negócio de investir no mercado financeiro e não diretamente em coisas físicas, tá? É lógico que isso vai gerar alguma coisa física lá para frente, mas para outra pessoa, não vai ficar em posse do fundo, tá? E por fim existem os FOFs, que são fundos, em inglês é Fund of Funds, que são fundos de fundos. Então, ao invés dele comprar imóvel, então ver algum investimento, ele vai lá e vai diversificando para você. Então ele compra alguns fundos de tijolo, compra alguns fundos de papel e ele vai juntando. Então você não precisa se preocupar em comprar vários fundos, pode só focar nesse FOF específico e ele vai diversificar para você conforme o gestor for achando melhor. É lógico que mesmo no FOF é ruim você colocar todos os ovos na mesma cesta, mas ele já garante alguma diversificação aqui para você, daí você precisa se preocupar menos com isso, tá bom? Bem, para investir em fundo de investimento imobiliário eu também acho um pouco complicado, porque não é igual aos fundos de investimento, que você entra lá num setor específico ali da corretora, você tem que digitar mesmo o ticker, como se fosse uma ação, então existem milhares de fundos de investimento imobiliário, você vai ter que buscar aí informação. Eu vou passar um site aqui que tem vários para você comparar, para analisar e tal, mas todos os tickers de fundo de investimento imobiliário terminam com 11, tá? Eu acho bem engraçado porque FI, né, fica 2 Is, e daí 11 também é como se fosse 2 Is, então eu acredito que seja por isso. Então você tem que achar o ticker e entrar lá no home broker normal, como se você fosse comprar uma ação, só que ao invés de você colocar o ticker de uma ação lá, que termina com 3, ou com 4, ou com 5,
daí você coloca lá o 11 e é lógico, tipo HGLG11, daí você vai achar o ticker, daí você compra lá quantas cotas você quiser, e daí você já está investindo, daí todos os meses vai ficar caindo dinheiro nessa conta, e como cai todos os meses, tem o famoso efeito bola de neve, tá? Que a galera fala, que ao contrário de ações que cai só de vez em quando lá, dividendos, aqui no fundo de investimento imobiliário é muito comum as pessoas reinvestirem o valor que está recebendo. Então, tipo, eu tenho lá 10 cotas de um fundo de investimento, daí vai cair o dinheiro na minha conta, daí eu já, com esse dinheiro que está caindo de dividendo, eu já recompro, e agora eu tenho 11, depois 12, daí daqui a pouco eu tenho 1000 cotas ali, e daí já está rendendo uma boa grana, tá? Então, no começo aqui, a intenção é você enrolando essa bola de neve para ir tendo cada vez mais cotas, além da grana que você está investindo, também pegar esse dinheiro dos dividendos para você comprar mais cotas e assim crescer o seu portfólio, tá bom? E claro, é um bom investimento para você, para sua aposentadoria, porque como ele recebe todo mês, fica mais fácil de você organizar aqui os seus gastos. Então, tipo, eu tenho tanto de gasto aqui, daí todo mês eu sei que está caindo uma graninha ali, mesmo que fique vaga algum imóvel ou outro, é muito difícil, menos que seja uma pandemia, que daí caiu bastante, mas normalmente ali vai ter bastante imóveis alugados que vai compensar isso, e a queda não vai ser tão grande no rendimento, e também depois ele volta ao normal assim que alugar de novo, tá bom? Bem, então quais são as vantagens e desvantagens de ter um FI, tá? As vantagens são que ele pode valorizar com o tempo, conforme for valorizando o valor da cota, ou em alguns casos assim, tá dando um hype muito grande, tá todo mundo querendo comprar FI, daí normalmente o valor sobe um pouquinho mais do que o valor dos imóveis, e daí você consegue vender assim com preço mais bacana. Ou com os dividendos são aquele dinheiro que cai todo mês ali na conta e é meio que garantido assim. E as desvantagens, que são os riscos, tá, que tem aqui. Do mesmo jeito que pode ter hype, ele pode ter uma fuga aí de investidores, então ele pode acabar valendo menos do que o valor dos imóveis, então pode ser que em algum momento ele está valendo pouco, e talvez se você precisar dessa grana você não vai conseguir vender, ou você vai ter que vender com prejuízo, tá? Apesar que, como todo mundo fala, é momento de crise, é momento de oportunidade. Como está mais barato, você sabe que está mais barato que os imóveis aqui do fundo, então é a oportunidade de você entrar comprando, porque daí a hora que voltar para o preço normal, você vai ter um ganho bem legal aí, além dos dividendos que você está esperando, tá? Fora isso, tem o risco de liquidez. É bom você pesquisar algum fundo aí que tem bastante liquidez, que tem bastante gente negociando, porque se um dia você precisar vender, você vai conseguir vender rápido, tá? Apesar de não ser um imóvel tal, que você vai demorar meses para conseguir vender, os fundos de investimento tem alguns que você consegue vender na hora, mas tem alguns que tem a liquidez realmente baixa, então pode ser que você demore alguns dias ou até tenha que diminuir bastante o valor e você acabe perdendo um dinheiro com isso, tá? Então é bom prestar atenção na liquidez antes de comprar. Além disso, tem o risco de vacância, que eu já falei bastante nesse vídeo, que é o risco de alguns imóveis ficarem vazios. Normalmente não acontece de todos os imóveis ficarem vazios, tá? Mas dependendo do fundo, da administração, aí, então tem que tomar cuidado com isso, analisar um fundo bom que tem aí 90% de ocupação ou até mais, para garantir aí um dividendo legal todos os meses, tá bom? E fora isso ainda tem um risco parecido, que é o risco de inadimplência. Apesar de ser alugado, as pessoas não estão te pagando, então o dividendo vai cair também, tá? É como se estivesse vazio, mas daí nesse caso daí cabe recurso na justiça, tal. É lógico que tem um custo, né, que o fundo vai ter que gastar, mas daí pode ser que reaveja esses dividendos lá na frente, e daí tem um pico aí de dividendo em um mês, tá bom?
Bem, por fim, existem vários sites que você consegue analisar fundo de investimento imobiliário. Eu queria mostrar um deles aqui. Normalmente eles são bem parecidos, tá? Eu vou mostrar na prática como analisar lá dentro, que é o Clube de FI. Então roda aí. Vou mostrar um pouco do site aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Você pode digitar aqui o ativo que você quer, ele já vai aparecer. Além disso, ele fica rodando alguns aqui embaixo, então você pode ter alguma ideia de se está subindo, se está descendo. Esses aqui são os mais famosos. Ou você pode entrar aqui nas buscas, ferramentas. Eu vou mostrar aqui entrando, escolhendo pelo tipo, ó. Por exemplo, agronegócio, educacional, hospitais, tal. Vamos entrar em lajes comerciais aqui para dar de exemplo. Vão ter algumas opções aqui, daí você pode escolher uma. Vamos pegar uma que está R$ 100. Eu não conheço, tá? Não é nenhuma indicação, mas vamos pegar aqui uma que está aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, o IPO. Como eu falei, normalmente é 10 ou R$ 100. Esse aqui era de 100 e hoje está valendo 102, quer dizer que valorizou 2% aí desde 2012. Não subiu muito, tá? Mas com certeza os dividendos que ele pagou nesse período foram muito mais do que os R$ 100 que investiram lá atrás, tá? Então sempre vale a pena aqui. Ele é chamado de híbrido porque provavelmente não é só lajes corporativas, tem um pouco de outras coisas também aqui no meio. Fala quantidade de cotas, então você pode saber o valor aqui multiplicando as cotas pelo valor de mercado aqui de uma cota, tá? Dá para ver a liquidez diária aqui, que tem R$ 39.000 aqui rolando. Dá para ver o segmento que é de lajes comerciais. Caso você não tenha entrado na busca que eu fiz aqui, você tenha digitado direto, tá? Você já vai saber. Tem uma leve descrição. Tem alguns valores aqui, como o CNPJ, o administrador aqui quem é, que é BTG no caso. Quantos cotistas tem, é bom saber porque primeiro que tem que ter mais de 50 para não pagar o imposto de renda que eu falei, mas é sempre bom ter bastante aqui, ser bem diversificado, não ficar na mão de poucas pessoas, tá bom? Tem aqui quantos metros quadrados, aqui é mais curiosidade, né? Taxa de administração que eles cobram, que é de 0,7 aqui mais ou menos. Tem o gráfico de cotação, que ele subiu, desceu, dá para colocar um tempo maior. Tem as cotações e tem os dividendos aqui, ó, que ele está pagando, ó, 0,7, 0,8, 1 às vezes. Tem esse aqui que deve ter sido algum imóvel que eles venderam, eles acabaram pagando mais nesse mês, tá? Então, mas normalmente aqui está entre 0,7 e 0,8. Então você tem uma noção aqui que o dividend yield está entre 0,7% ao mês, mais ou menos. 0,7, 0,8, tá? Normalmente fica entre 0,5% e 1% ao mês que eles pagam, tá? Para ter uma noção para comparar aqui. A vacância aqui, ó, não tem nenhum imóvel desocupado, tá tudo alugado, tá? Então aqui a gente já sabe que o aluguel não vai aumentar, não é porque tá vazio que tá dando esses valores. Esses valores já são os valores cheios, então provavelmente se algum desocupar vai abaixar um pouquinho. O valor patrimonial e o valor de mercado. O patrimonial é o valor dos imóveis e o valor de mercado é o valor aqui de 102 vezes o número de cotas, tá? Então ele tem um P sobre VPA de 0,92, isso quer dizer que as cotas estão valendo menos do que os imóveis em si. Então se fosse vender hoje, os cotistas iam ganhar mais dinheiro do que eles estão investindo, tá? Eles ganhariam 110 por cota. Então é uma oportunidade, talvez suba no futuro para equalizar essa parte aqui. Mas hoje em dia, como os juros estão altos, o investimento aqui nos fundos de investimento imobiliário está um pouco abaixo, então a maioria você vai encontrar o valor abaixo da cota mesmo um pouquinho. Se fosse 0,5, assim, seria uma grande oportunidade, só teria que ver se não tem um problema assim de processo, então de falindo que o fundo, alguma coisa do tipo, tá?
mas 0,9 até que tá ok, como os juros estão altos hoje, tá? Mas se tivesse menor, talvez seria até uma oportunidade. Então é isso, eu queria mostrar esse novo tipo de investimento, serve para quem não quer ter trabalho administrando imóvel, serve para quem não tem o dinheiro ainda para investir em um imóvel. Então fala aí qual que você prefere, qual que você vai começar, se você pretende começar com FI, depois comprar um imóvel próprio. O imóvel próprio você tem mais autonomia, o fundo de investimento você tem mais tranquilidade, que alguém vai cuidar para você. Então fala aí qual que você prefere aqui nos comentários, tá? E além disso, se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o canal. E para saber de outros tipos de investimento, segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!